Gente, como meu filho já falou, sobre a gente, tudo a gente tem que estar preparado para fazer as coisas para Deus. Então, no Tadel, eu gosto de falar o que significa a frase, Tadel quer dizer treinamento avançado de líderes. Então, a gente trabalha muito com preparo, preparando as pessoas para cuidar bem dos demais. Então, nós trabalhamos no discipulado, na visão MDA, e é requisito para se tornar também um discipulador e também para ser um futuro líder da casa de paz. Então, para ser um discipulador, é bíblico. A Bíblia diz em Mateus 28, versículo 18 a 20, e diz o seguinte, olha só, Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Olha só, sempre eu gosto de falar que o resumo, esse versículo, esse texto, foi o resumo da vida de Jesus aqui na terra como discípulo. Ele foi ensinando no dia a dia, mas ele fez um resumo aqui. Esse resumo, antes de ele subir para o céu, veja só, a Bíblia diz que ele aproximou deles. Jesus se aproximou e disse, olha, preste atenção. Se eu fosse morrer como mãe hoje, eu ia dizer o resumo e o mais importante na vida para meus filhos. Eu iria chamá-los, eu iria dizer o mais importante para eles, de tudo aquilo que eu já vinha preparando. Quando meus filhos foram casar, no dia do casamento de cada um deles, eu fiz o resumo. Me lembro desse daqui, ele passou a manhã toda deitado, e a casa lotada de gente, o pessoal que tinha vindo para o casamento dele, dia 30 de setembro de 2011. E ele só com um paninho aqui deitado numa rede. E eu entrava e chorava, e chorando. Entrava no quarto e saía, dava assistência para a multidão de gente que estava em casa. E chorando. Depois eu cheguei perto dele e disse, filho, eu não estou chorando de tristeza. Assim, porque você está casando, eu estou chorando, porque eu vou sentir falta. Você é importante, ele é um palhacinho, ele fazia graça para a gente. Então, aí a gente sabia que ia sentir falta dele. Mas eu sentei e eu fiz o resumo rápido. Lembro de tudo que eu te falei. E eu terminei falando assim, olha, o homem, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. E os dois são cabeça dos filhos. E eu falei assim para ele, eu não sei se ele lembra, mas eu lembro muito bem, porque foi repetida essa história, né, para os outros. Então eu falei para ele, filho, se você estiver conectado com Cristo, baseado na palavra, você vai discipular bem a sua esposa. Se der errado, é você que desconectou. Entende? Então, cuidado para você não desconectar, para não dar prejuízo para a sua família. E eu terminei dizendo, a partir de hoje, se der errado, foi você que desconectou. Então, hoje, eu estou saindo do seu lado. Você lembra? Eu estou ficando do lado da Andresa. E ele riu, ele só fez um jeito de rir, sem olhar para mim, com o pano no rosto. Ele disse, a senhora tem que ficar do meu lado. Porque eu falei isso? Porque é importante. Aqui, Jesus estava fazendo um resumo de tudo. Ele aproximou dos discípulos. E ele disse o quê? Primeira coisa, vão, façam discípulos. Na área diz, ide. Aqui é na NA. Então, querido, ele falou, vão e façam discípulos de todas as nações. Outra coisa que ele falou também é, batize e ensine. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine os discípulos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. A mensagem de hoje, o meu filho falou muito sobre
a amizade de Diego e do Cleófas. Mas deixa eu dizer para você, isso é real por causa de um discipulado. Isso é real por causa de um ensinamento. E ensinamento é muito mais forte na prática, gente. Não é só falando, mas é fazendo. E depois, a gente não faz pensando nisso, mas é uma mão dupla. É como se fosse uma mão de mão dupla. Um vai, outro vem, um faz a parte, o outro faz a outra, e assim vai adiante. Então, veja só, essa foi um mandamento de Jesus para a grande comissão, o qual ele nos mandou a fazer discípulos. Então, para a gente se tornar um discipulador, nós temos nove qualificações. A primeira é ser membro da Paz Church. Gente, nós não podemos ser discipulados por uma pessoa de outra congregação. Visão mais visão é igual divisão. Dá uma confusão. Nós tínhamos uma célula que a irmã decidiu, a anfitriã, ir participar de outra igreja. Pastora, eu estou só indo lá porque eu estou fazendo umas campanhas. E eu pensei, meu Deus, a célula é tão boa. E eu fiquei já pensando, procurando aonde eu ia levar a célula, porque eu sabia que no caminhar ia ter problema, porque divisão, aonde ela estava indo era diferente da nossa. Trabalha com campanhas, nós não somos contra campanha, mas a gente trabalha com muito foco, mirando de trabalhar nas pessoas, de fazer discípulo de Jesus. E ela começou, tudo que eu ensinava, se tinha um momento de passar a visão, ela ensinava de trazer o sal. Olha, eu trouxe uma rosa, eu trouxe o sal para você. Eu digo, ixi, o negócio está pegando, está trazendo. Por quê? Divisão, mas visão da divisão. Por isso tem que ser membro da Paz Church, para ser um discipulador. E para se tornar membro, tem que fazer o café com o pastor. É onde você vai ouvir e aprender a história da Igreja do Senhor e também a história da Paz Church, como foi fundada. E é muito linda. Gente, eu ouço demais. Eu era responsável. Até a semana antes de eu vir, teve café com o pastor, eu era responsável nas papeladas. Eu que organizava essa parte de papeladas do café com o pastor. E eu ouvia todas a história da Paz Church, sabe? Meu Deus, pensa em coisa linda. E sempre fui apaixonada por essa história. Como foi fundado, como é que a gente trabalha nos ribeirinhos, como eu sou apaixonada. Mas olha, e você precisa conhecer a história, a nossa história, a história da sua igreja. Outra coisa, tem que congregar fielmente. Escuta aqui para mim, vocês conhecem a coruja? Vocês conhecem coruja? Quando você está falando com a coruja, ela olha assim, lá na garagem, lá na nossa garagem, lá no condomínio, tem um casalzinho de coruja. Aí eu chego perto dela, ela briga comigo, ela faz jeito de querer brincar, sabe? E aí elas escutam que é uma beleza. Mas eu quero dizer para vocês, anotar aqui nos blocos, tem anotações, porque vocês são inteligentes, mas esquece. Então, quando vocês aprendem anotando, vocês sabem, eu sou um líder de célula inteligente. Eu quero levantar a minha célula de discipuladores. Como é que eu vou levantar se eu não anotei? Às vezes lembra só um ponto. Então, eu quero encorajá-los a vocês anotarem. Às vezes eu estou aqui anotando, gente, ela está só no celular. Deus sabe como eu sei separar as coisas. Tá? Eu estou aqui anotando, porque isso é importante a gente anotar. Então, o segundo ponto a segunda qualificação é congregar fielmente nos cultos de celebração e na célula. Agora, a Bíblia diz, em Hebreus 10, 25, lá tem um mandamento, querido, que diz assim:
A Bíblia diz: não deixe de congregar como é costume de muitos. E ele fala a razão. Antes, porque o dia se aproxima. Né? Então, esse dia se aproxima, é o dia da vinda de Jesus. Hoje é 9 de julho de 2023. Hoje está mais perto de Jesus voltar do que ontem. Outra pode acontecer também, que hoje está mais perto da gente morrer do que ontem. Isso é verdade, está mais perto. Então, a gente não pode deixar de congregar. E é nesse congregar, como o meu filho já pregou, vai levantar muitos bons amigos. Com certeza, se a gente não trabalhasse nessa visão, na hora difícil, não tinha ninguém ao nosso lado. Não tinha ninguém que fosse real, amigo de verdade. Então, o salmista, no Salmo 122, ele disse o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, se você tem um sentimento, meu Deus, amanhã é quarta, amanhã é célula. É como se fosse a morte. É como se fosse carregar um fardo de 60 quilos. Gente, é privilégio. Primeiro, você foi escolhido por Deus para ser líder. Escolhido, diga, eu fui escolhido. E se você foi escolhido é porque tinha outras opções. E Deus escolheu você. Então se alegre, faça um negócio legal. Eu fico orando, eu fico botando as cadeiras, Senhor, abençoe a tua presença. Gente, quinta-feira foi meu primeiro dia de célula. Já sou líder de célula aqui. É a célula, eu sou. Entende? Eu fiquei orando e era chuva. E haja chuva. Mas não faltou. Entende? Não faltou. Tinha gente lá. Nós estávamos em 9 pessoas. E faltou outros. Mas estavam. A gente tem que orar e declarar. Nada vai impedir. Vai ser uma bênção. Isso é importante. Fazer da nossa casa uma igreja no lar, a casa de Deus. Olha, então vamos falar ainda sobre a casa de Obed-Edom. Ele abriu para a arca do Senhor e as bênçãos que veio sobre a casa dele. Nós ainda vamos estar ensinando aqui, então é privilégio. Outra qualificação para ser um discipulador: completar o acompanhamento inicial, que vai terminar na semana que vem. Que ele é o 2. É o 2. Então completar o acompanhamento inicial, que é o primeiro livro, e comprometer de completar os outros 2 níveis. Não pare. Se a gente dá os primeiros passos, a gente não chega ao fim. Se você pisou, eu estou no 2º degrau, vai para o 3º, vai para o 4º, o que é que está faltando? Eu vou fazer tudo, e você qualificado. Olha, quando a gente faz tudo direitinho, as células só crescem, gente. Porque as pessoas estão treinadas, estão preparadas. E se elas estão preparadas, elas não acabam, elas continuam. E continuam com muita alegria. Então, dá continuidade. Isso é a terceira qualificação. Vamos para a 4ª qualificação. Completar a classe nova criatura, que vai começar dia 31 de julho. Vai começar. 12 segundas-feiras, tá? Online. Não deixe de fazer, queridos. É tão bom. Olha, deixa eu dizer para você, essa escola... 30 com livro, porque é só o material, o livro que a gente compra. Gente, deixa eu dizer para você, eu fiz esse curso no ano de 86. Eu sou jovem, tá? Mas eu fiz de 86. E pensa, até hoje eu lembro. Até hoje é uma das classes mais importantes, até a mais importante. Quando o bebê nasce, não dá... As enfermeiras que dão a vacina BCG, minha filha? Assim que nasce? Pois é importante demais. É uma lição, eu digo que nós trabalhamos com um cartão de vacina, prevenindo nossos filhos, e quando a gente está fazendo esse trilho, está tomando essas vacinas. E aqui, queridos, a nova criatura, eu lembro muito bem quando eu fiz no ano de 86.
E eu nunca esqueci de muitos. Era o pastor Carlos Alberto, nós estávamos se encontrando lá em São Paulo. Nós estávamos falando sobre isso, eu nova convertida. Mas olha, como é importante. Gente, são 26 lições. E muito importante são os alicerces. Vocês sabem que esses prédios, lá no bairro Bessa, tem um prédio que eu fico à noite orando, e ele distingue dos outros. Eu pensei, são 40 andares. Aí eu falando com meu filho, mamãe, é 44. A gente vê a última janelinha lá em cima ligada. Sabe? Então, queridos, isso, para ter um prédio daquele tamanho, precisa de estar... Olha, o alicerce, o que segura aquele prédio, que vem... Aqui tem muito vento, eu moro no 18º andar, gente, é vento que só. Às vezes eu nem abro, porque se abrir a janela um pouquinho, vai derrubando tudo. Então, veja só, e no 44, olha o vento, mas só não cai por causa do alicerce. A nova criatura, gente, é o alicerce, então, por isso, aproveite, é o alicerce, é o que vai garantir, é o fundamento da sua vida cristã. Ensina cada coisa linda, você vai conhecer sobre muitas coisas importantes, batismo do Espírito Santo, sobre a visão, sobre a ceia, os primeiros passos, tá? Sobre a certeza da salvação. Engraçado que às vezes já peguei pessoa antiga do Evangelho que chegou em nossa igreja. E a gente aconselha que essa nova criatura é para todos que são novos convertidos, que estão recém-chegados. Precisa fazer para conhecer. E eu perguntei, olha, pessoa já antiga. Quando eu peguei, disse, meu filho, você já fez? Não, então vamos fazer a classe nova criatura, vamos acompanhamento inicial. E eu disse para ele, a primeira lição, você tem certeza da sua salvação? Primeiro livro, né? É certeza de salvação. Você sabe o que ele disse? Não, irmã. Tá bom. Perguntei para a esposa. E você, filha? Pastora, se ele não tem, eu vou ter. Porque ela achava ele mais santo do que ela, mais preparado, de conhecer mais a palavra. Então, depois que eu ouvi eles, eu fui mostrar. Vocês se afastaram do caminho? Não. Então, eu expliquei, eles entenderam. Quando eu terminei tudo, eu perguntei, agora você tem certeza? Agora eu tenho. Porque a pessoa está olhando para a vida diária, não está olhando para o que diz a palavra. Se está firme em Cristo, então tem certeza. Se está seguindo esse caminho, tem certeza. Não quer dizer que a Bíblia não está dizendo que a gente for perfeito, porque não tem ninguém perfeito. Então, a gente vai conhecer, gente, nesses ensinamentos. A quinta qualificação é completar o Expresso 1, que ele já falou a data que vai ser em setembro, 9 de setembro. Tá? Aqui, o que é o Expresso 1? É treinamento intensivo para discipuladores. Gente, nós temos que ter esse treinamento. É uma tarde, como ele falou, separe a tarde emendando com a noite. Todo lugar é assim. Porque são uma sequência de estudos. E aí é necessário, queridos, a gente aprender a lidar com os novos convertidos. Nós não podemos botar uma pessoa, uma criança recém-convertida, nas mãos de alguém que não sabe lidar. Você entregaria um filho seu na mão de pessoa que não sabe lidar? De pessoa irresponsável? Que não sabe? Então, a gente precisa treinar a igreja para isso. A sexta qualificação é ser batizado no Espírito Santo. Mas, irmão, o que é que tem a ver? Tem muito a ver. Gente, o batismo do Espírito Santo é poder, é o dunamis de Deus. Para que é que serve esse poder? Para a gente ser testemunha, sabe, no falar, testemunha na vida cristã, e testemunha até que, se for preciso morrer, você não abre mão, você não desiste. Você sabia que a pessoa não desiste quando ela é cheia do Espírito Santo? Não. O negócio está ficando fraco? Não, eu sei onde procurar força. Se o carro está entrando no vermelho, eu sei onde vou abastecer ele. A solução está no posto. Então, na vida
na vida ministerial, quando a gente é um líder, quando a gente é um discipulador, a gente não abre mão daquela pessoa. A gente não abre mão de ninguém. De ninguém. Eu entendi tanto isso, gente, que quando eu fui enviada como missionária, nós não fomos para uma cidade, não. Você sabe para onde nós fomos? Para Ribeirinhos, para Planaltos, que é o sertão daqui, abrindo igrejas. Só que no norte é pior para andar, porque não tem, só é barco e avião. Mas no trabalho ribeirinho é de barco. Aí a gente andava de pés, quilômetros. E eu sofria tanto financeiro. Nós não tínhamos remuneração. Mas eu entendi tanto o chamado que eu não tinha coragem de me queixar. Me queixar para a minha família. Por quê? Porque eu não queria que houvesse desistência. Eu saí tudo de todas que eu fomos crescendo, de cabeça erguida. Mas abrir mão não, porque eu entendi o valor de uma pessoa. Quando a gente é discipulador, que a gente aprende o valor da pessoa, a gente não abre mão. É como se abrisse mão de um filho. Isso é muito sério, por isso que é importante a gente aprender, gente. E eu quero encorajar vocês para não faltar no Expresso 1, porque a gente tem que dizer para o Senhor, Deus, conte comigo. A Bíblia mostra que a relação de soldados valentes de Davi. E no 1 Samuel 22, diz os tipos de homem que eles eram. Você sabe o que eles eram? Homens endividados, homens amargurados, homens todos cheios de problemas. Eram homens problemáticos. E Davi os transformou em homens de soldados valentes. E a gente, o discipulador, ele é esse Davi, que pega os amargurados, pega os endividados, os problemáticos, e você não fica falando. Nós temos que falar positivo. Gente, escute isso. O discipulador não pode falar nada de negativo do discípulo. Tipo, ele não quer nada na vida, não. Que dali é perda de tempo. Gente, o pastor Eber sempre dizia, se você tiver essa atitude, é melhor que você não discipule, porque você é uma autoridade sobre ele, está amaldiçoando. O discipulador tem que olhar a pessoa pela fé. Você é isso, eu vejo isso. Gente, tudo que a gente diz acontece, porque a pessoa, ela acredita, acredita que ela vai ser aquilo. Então, cuidado para ser um discipulador que fale positivo, que veja, que acredite na mudança do discípulo. Acredite que ele vai mudar, acredite que ele vai ser um líder em potencial. Eu me lembro que eu estava lá num trabalho missionário lá no Ceará, visitando uma igreja. Aí o telefone tocou, não tinha o WhatsApp ainda. Era só o telefone celular. E aí o pastor Rai, lá que estava trabalhando lá no Juazeiro do Norte, ligou para mim e disse, pastora Angélica, eu quero falar contigo, é que tem uma pessoa que quer muito, muito falar com você, que nós encontramos aqui em Juazeiro do Norte. Sabe quem era? Era uma pessoa que eu tinha inculcado tanto nele, que ele ia ser guitarrista, que ele ia ser baterista, que ele era um adorador, e que tudo que eu falei, o homem é. E só que ele não conseguia falar comigo, ele disse, ele está chorando. Porque depois ele veio de Fortaleza, ele disse, tudo que a senhora falou, eu sou. Só como não tinha pastor lá, ele estava em outra igreja que estava querendo migrar, mas ele era muito útil na igreja. Então, queridos, é importante a gente ter cuidado no que fala. Não fale. Eu fico agoniada de ver uma pessoa falando negativo de outra pessoa. Porque até a Bíblia diz para nós bem dizer e não maldizer. E a Bíblia, a palavra de Deus, promessa de Deus em 12:3 de Gênesis, quando Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de você, as famílias da terra vão ser abençoadas.
Eu tenho dito, Senhor, na minha geração, quem encostar no meu filho vão sair abençoados. E eu declaro isso, que vocês são meus filhos daqui, ó. Vocês são meus filhos daqui. Quem encostar em vocês vai vir se arrastando, vai sair em pé, vai sair correndo. Porque vocês são abençoadores. Muito bem. Quantos minutos faltam, amor? Amém. Então vamos lá. O batismo do Espírito Santo ajuda você a ser forte, gente. Por isso que as pessoas nos países comunistas, eles morrem, mas eles não negam Jesus por causa do batismo do Espírito Santo. É uma potência. 7ª qualificação, ser dizimista fiel. Gente, a pessoa que não é dizimista, um líder, discipulador, ele tem um motivo que ele não é, ou ele não compreendeu. Eu passei, foi tempo para ser dizimista. Eu ficava fazendo, meu Deus, se eu der dízimo, dá para comprar, eu fazia assim, um dízimo, dá para comprar um fardo de arroz de 30 quilos, um fardo de açúcar de 30 quilos. Eu fazia a base, eu dizia, não vou dar agora não, só se sobrar. Nunca sobrava. Entende? Mas quando eu entendi, eu não sou nem tentada. O diabo nem me tenta mais, pela graça de Deus, porque ele me deu revelação de logo ser dizimar ao Senhor. Então, e quando um discipulador não é, ou ele não entende, ainda não teve revelação, ou é porque ele não, eu conheço, mas eu não quero ser. Aí essa pessoa que é a opção B, então ele não pode ser discipulador, porque além dele estar em desobediência à palavra de Deus, ele vai transmitir que a Bíblia fala sobre, quando tem uma relação de bênçãos, lá em Deuteronômio capítulo 28, de 1 a 14. E tem 28, 15 a 68, tem uma relação de maldições para quem desobedece. Então, quando eu desobedeço, eu estou atraindo maldições também para minha discípula. Então, por isso que não deve ser discipulador. Tem que ter essa qualificação. E 8º, assistir os vídeos do treinamento prático de discipulador, preencher. Aí lá tem um questionário, a gente responde. Esse vídeo é do pastor Eibe. Ele é um pequeno vídeo de 10 a 12 minutos, 3 vídeos eu assisti algumas vezes. E está no link, o link do site da igreja, que é paz.church/discipulador. Você pode clicar lá, que está lá. Isso aqui você vai sendo os passos que, para ser discipulador, precisa fazer isso. E, por último, ser aprovado pelo discipulador e pelo líder de célula. Não pode ser qualquer pessoa. Além de fazer todos esses requisitos, aí o discipulador diz, não, ele pode. Não, ele ainda precisa melhorar um pouco. Agora não podemos ser cri-cri. Tá? Às vezes querer perfeição de ninguém, porque aqui não tem ninguém perfeito, mas que a pessoa está se esforçando para ser uma pessoa exemplar. Amém? Nós chegamos no fim, vamos orar, e eu queria pedir, líderes de célula, leve a sério, veja na sua célula, porque nós falamos com os líderes de célula vão trabalhar com os membros. Então, veja, quem não fez ainda, não fez o café com o pastor para ir, traga no dia aqui do Expresso 1, treinamento para discipulador, traga essa pessoa que você quer, essa pessoa que você está trabalhando, é para te ajudar na célula, a discipular os outros que estão chegando, tá? Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer. Pai, nós agradecemos por essa palavra. Eu sei, Pai, que tudo isso é o objetivo que nós temos, é de que o povo que o Senhor nos confiou, os santos, queremos cuidar bem, Senhor. Queremos ser líderes preparados. Ó Deus, que não se envergonhe e nem envergonhe o seu nome de nada. Que seja exemplar. E nós precisamos, Pai, que o Senhor possa fazer de nós o que o Senhor quiser. Nós nos entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.